pessoal, tá mais uma vez evidente a resposta da pergunta: o quão bom é o Max Verstappen? Só olhar o GP de Miami para descobrir, né? Para ver essa resposta de novo, né? O cara fez uma vez lá no ano passado, ganhando o campeonato em cima do Hamilton, não tendo o melhor carro, e tá começando a despontar de novo, não tendo o melhor carro, e já aí marcando 2 vitórias seguidas. Venceu em Imola, agora vence em Miami, tendo aí o Leclerc como nova vítima para impor esse tipo de jogo. Agora, eu nunca duvidei que ele ia tomar a ponta, tentar tomar a ponta nessas primeiras voltas, né? Largando em terceiro, é lógico que ele ia tentar passar um na largada e passar outro no desenvolver da corrida. Pelo menos nas primeiras voltas, onde ele ia ter mais proximidade com os carros da Ferrari. Isso eu nunca duvidei. Então ter matado essa parada com 9 voltas, ele ter passado o Leclerc já na abertura da nona volta, tava tudo dentro dos conformes pra mim. Nada além do padrão Verstappen de pilotagem. Eu que tô bobeando aqui com 1 minuto de programa, eu ainda não dei meu carimbo, então vamos deixar registrado aqui. Valeu, Verstappen! Ou como se diz na comunidade latina de Miami, muy bien, cabrón. Agora falando aqui da Ferrari de Carlos Sainz e Leclerc. Vamos dizer que aqui foi uma performance mais estranha do que negativa. Pera aí que eu vou explicar isso melhor, né? O segundo e o terceiro lugar não dá pra jogar fora, né? O segundo do Leclerc e o terceiro do Sainz. Mas como é que um carro com a velocidade daquela, com a aerodinâmica daquela, que fez primeira fila no treino de sábado, não tinha gás para chegar na hora H para ganhar a corrida? Não dá para entender. 1.200 metros ali naquela reta oposta que o Verstappen saía melhor. O Leclerc chegava e não conseguia passar. E no resto do circuito também. Como o Leclerc não teve velocidade para alcançar mais ele num ponto de DRS? Como? Eu não consigo. Os Carlos Sainz até conseguiu entender, né? Fez uma largada bem conteúdosa. O Reginaldo Leme até conseguiu fazer uma análise bem legal sobre isso lá na transmissão da Band, né? Falou que o Carlos Sainz teve problema nas 2 últimas corridas e não queria ter problema nessa. Então, até faz um pouco de sentido, assim, de largar com aquela cautela. A gente até vê na câmera on-board, né, que o Verstappen tem um momento de reação melhor. Ele vira o volante um pouco mais agressivamente do que o Sainz. Freia depois também, né? O Sainz freia um pouco antes e vira o volante um pouquinho depois. Isso acabou meio que matando ali a segunda posição, né? Não tem aquele, mas pelo menos não teve aquele problema de patinar na largada, não teve o posicionamento errado, né? Ele chegou até a se posicionar bem protegendo a linha dele, mas não teve a velocidade certa. Tomara que no GP da Espanha ele consiga arrumar isso, né? Como também a Ferrari consiga arrumar essa coisa da velocidade, né? Lá na Espanha, o principal ponto para ultrapassar no final da reta dos boxes. Então, quem estiver usando DRS com muita velocidade vai conseguir passar. Claro que um circuito permanente é bem diferente do circuito de rua, né? Mas depois dessa derrota aí, a Ferrari, que não gosta de perder, vai estar atenta a isso, né? Como também o Carlos Sainz vai estar atento, né? Perdeu ali a posição para o Pérez e o mexicano passou reto e aí ele conseguiu recuperar. Então dessa vez ele vai lembrar de fechar a porta, né? Não vai deixar espaço ali pro piloto do carro número 11 fazer uma ação melhor. Agora, quem tem que ficar esperto ali mesmo é o Hamilton, né? Chegou na 6ª posição, foi ultrapassado pelo George Russell. Eu acho que põe até um asterisco na melhora da Mercedes também. E por pouco não fica atrás do Bottas também. Se o finlandês não tivesse cometido aquele erro na subida lá, depois daquela reta de 1.200 metros, a coisa seria bem pior. E o que estão falando assim, tá faltando atitude pro Hamilton, tá faltando gana pro Hamilton. Na verdade, pra mim, tá faltando ali ele se entender com o carro. Na verdade, como o regulamento mudou de um jeito, ele não conseguiu se acertar ainda. Assim como o Vettel não conseguiu se acertar quando o Daniel Ricciardo assumiu a Red Bull lá em 2014, né? Mudou o regulamento lá de 2014 e o Ricciardo foi muito melhor do que ele naquele período. Tanto que chegou a ganhar 3 corridas. E também quase brigar pelo título, né? Foi 3º colocado naquela temporada e o Vettel foi 5º. E saiu da Red Bull no final daquele ano. O Hamilton tô achando a mesma coisa, assim, não se entendeu o regulamento e ainda mais não achou o limite daquele carro ainda. Então, ele que foi um piloto super agressivo, sempre foi, né? Ainda não pôde mostrar isso em 2022. Isso tirando o GP da Austrália, que ele foi de 5º para 3º na primeira volta. E depois terminou na 4ª posição. Mas depois disso não teve aquele momento de brilho, assim. Tanto que no GP de Miami ele teve que usar uma direção defensiva contra o Russell, né? Não o contrário, o Russell teve que se defender dele. O compatriota estava muito melhor do que o heptacampeão. Acho que o Hamilton só vai entender bem desse carro quando chegar o GP da Bélgica lá em agosto, na segunda metade da temporada. Aí eu acho que ele vai
ter uma noção melhor assim do que tá encarando em 2022, né? Brigando pelo pódio, eu não sei, mas vamos ver, tudo pode acontecer, né? Mas falando dessa melhora da Mercedes, né? O nosso engenheiro ficou uma semana fora, mas voltou com tudo, né? Voltou bem inspirado aí para falar dessa melhora das flechas de prata, que ficaram aí nessas duas primeiras posições. Opa, duas primeiras posições é força do hábito, né? Ficaram ali na zona de pontuação. A gente ficou tanto acostumado a falar de dobradinha da Mercedes nos últimos anos, né? Que isso até escapou da gente. Isso escapou de mim. Mas vamos ver o que disse aí o Ricardo Arcuri sobre essa asa dianteira nova, esse bico novo da Mercedes. Caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Olha, Natan, vamos começar pela sua pergunta. Houve uma modificação que a Mercedes trouxe, em que a asa ela é 3 kg mais leve e ela é pensada em aproveitar as grandes retas do circuito de Miami. E durante a corrida pude perceber uma coisa bem interessante, em que a asa, como ela não tem um perfil bigode, como por exemplo da Red Bull tem, ela possui uma divisão onde junto ao bico ela é presa e depois ela tem uma espécie de um corte onde ela tem uma deflexão pequena, porém considerável. Como a asa da Mercedes ela é alta, se permite uma deflexão alta para fazer. Então, essa asa é interessante porque ela te permite ter pressão aerodinâmica quando você está na parte de uma curva ou coisa assim, em onde ela fica mais alta e te dá mais pressão. Em compensação, quando você está na reta, ela vai defletindo com o poder da pressão aerodinâmica e com isso ela vai te ajudando a diminuir o arraste à medida que a velocidade passa, tornando o carro mais rápido. Isso eu achei muito interessante nessa asa e é algo que a Mercedes deve manter para as próximas corridas. Porém, eu queria aproveitar esse assunto para estar comentando sobre o carro todo. Porque quando você faz o trabalho na asa, com certeza estava pensando também no porpoising, que é o kick causado pelo efeito solo. O porém é que quando você faz uma mudança pensando no porpoising, você tem que pensar no carro inteiro. Porque não adianta nada você fazer uma mudança numa parte, essa parte ficar melhor, mas todo o carro não reagir em harmonia com essa mudança. Então, podemos concluir que o porpoise é um problema do carro inteiro. A Mercedes sabe disso e ela está trabalhando. Só que isso não é fácil de resolver. Vai requerer mudanças em todas as partes do carro. E todas as partes do carro que tiverem mudança, tem que saber conversar com as outras partes do carro que também estão mudando ou não. Entendeu? Então isso mostra o quanto é complexo esse trabalho, quanto esse trabalho exige teste, exige tentativa e erro, até que se ache uma fórmula que funcione para o carro inteiro. É algo demorado, é algo complicado de resolver. Pode ser até que você consiga achar uma peça, essa peça milagrosamente entre em harmonia com o carro inteiro e tudo funciona das mil maravilhas. Mas isso é difícil de acontecer, é quase como se fosse uma loteria para conseguir isso. Então, sabe-se que o normal é fazer trabalhos em todas as partes do carro, fazendo essas partes em harmonia com as outras partes. Então tem equipes para cada parte do carro. Essas equipes precisam se conversar muito bem para que se consiga fazer um trabalho em que todos tenham um resultado harmônico, que aí sim você consiga resolver um problema como o porpoising e acabar ele quicando menos e ajudando os pilotos a andar bem, tá? A asa em si, para a corrida que nós tivemos em Miami, mostrou que trouxe uma melhoria, porém não fez milagre. Foi exatamente o que eu esperava. Melhorou o carro, tanto que a Mercedes fez quinto e sexto na prova, mas não foi o suficiente para eles alcançarem Ferrari e Red Bull em nenhum momento da corrida, tá? Ou seja, ainda há muito trabalho para se fazer lá na engenharia da Mercedes, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Depende do milagre, né? O milagre de ir brigar com a Ferrari e com a Red Bull não deu, né? Mas não ficar fora no Q1 nem no Q2 de novo, isso já é um milagre. Dá pra comemorar sim. Agora, com tantos problemas pra resolver, eu acho que eles vão esquentar a cabeça mais que com estabilidade. Eu vi uns onboards no treino de sexta-feira que o carro da Mercedes estava bem no chão. Basicamente, a frente obedecia o comando. Eu não vi um carro difícil de ser pilotado, que os pilotos brigavam, assim. Eu acho que foi um onboard do Russell, não tenho certeza que eu vi, mas era uma curva chegar que o carro já se posicionava direitinho, né? Não tinha aquele balanço, aquela briga. Isso eu fico feliz também, que o carro como a Mercedes não merecia sofrer aquele jeito, né? Igual a Ferrari sofreu lá em 2020, que a gente já falou aqui no R Final várias vezes. Agora sobre velocidade, eu não sei, mas eu acho que também tá melhor, né?
Para eles conseguirem avançar na pista, não devem ter mais problemas desse jeito. Né? Já devem estar começando a encontrar um caminho para a temporada europeia. E na temporada europeia a gente sabe onde tem mais evoluções para os carros. Né? Não sei se para o GP da Espanha eles já vão conseguir mexer, mas tudo pode acontecer, né? Já que é uma pista que eles conhecem bem por causa da pré-temporada. Acho que o único obstáculo que pode impedir eles é essa diferença de 2 semanas só. GP de Miami depois, semana que vem não tem nada, depois já é o GP da Espanha, então fica essa dúvida. Então se tiver uma melhora certa, a gente pode ver isso no GP ou de Mônaco ou no de Baku. Mônaco é uma pista mais apertada, então a chance da gente ver os carros mais iguais pode ser boa. É uma grande dúvida também, né? Porque eles nunca andaram numa pista tão lenta nesse regulamento novo. Então Mônaco pode ser um teste para isso, se a Mercedes está boa no circuito lento ou não. Porque Albert Park, Jeddah e Miami são circuitos de rua considerados rápidos, né? Não são pistas como Mônaco. Mônaco é Mônaco. Mônaco é um circuito bem mais lento. Mas se andar bem no circuito rápido, acho que a prova definitiva vai ser no circuito de Baku. Já que é uma pista de rua tão rápida quanto a gente viu em Jeddah. Então vai ser uma prova para isso. Claro que o Azerbaijão é um circuito muito mais lento do que a gente viu na Arábia Saudita. Aquela pista é o circuito de rua mais rápido do mundo. Então são duas coisas diferentes. Mas vai ser interessante a gente ver o quanto que a Mercedes rende naquela retona de Baku. Principalmente porque eles fazem muita comparação em velocidades de linha reta entre os carros, né? Então se a Mercedes estiver numa velocidade boa, a gente vai ver logo. Inclusive, nessa prova de Miami, falavam que a Red Bull tinha a melhor velocidade de reta. Mas isso aí eu acho que não foi o fator definitivo para a vitória, não. Eu ainda acho que o Verstappen foi o fator. Mas por hoje eu já falei demais. Semana que vem eu volto aí até com muitas novidades, né? Tem que encerrar o programa aqui até para pensar nos programas de semana que vem, porque tem muita coisa boa vindo. Eu tô falando nos programas porque eu vou fazer uma parceria lá com o pessoal do portal High Speed. Eu vou estar lá comentando a estreia da Fórmula 4 Brasil, a nova categoria de Fórmula que tá aí para compor ali o nosso automobilismo, que já vai contar pontos para superlicença para os pilotos que querem correr na Europa no futuro. Então, imperdível, a estreia dessa categoria nova vai dar o que falar. Acessa lá o canal para ver os dias e horários que eu vou participar. Mas no fim de semana inteiro você vai ter, nessa cobertura dessa categoria, a narração do Matheus Furlan e os comentários do Daniel Macarenco. Ele que esteve aqui com a gente quando o R Final fez aquela parceria com o Open Wheel do portal High Speed. E a gente falou dos pilotos brasileiros que estão tentando chegar na Fórmula 1 correndo pela Europa. Ali na Fórmula 2. Então você vai ver comentários de quem entende. Né? Também tem a Stock Series, a divisão de base da Stock Car também vai estar lá no canal o fim de semana inteiro. Com os comentários do Ricardo Arcuri e do Luiz Felipe Ramos. Narração também do Matheus Furlan. Também não esquece do Alucinados por Velocidade, que tem lá toda terça-feira, 9 horas da noite. Do Área de Boxe, o programa mesmo com o Luiz, que a gente faz toda sexta-feira, 9 horas da noite. E também no Café com Velocidade, toda segunda-feira, 9 horas da noite, que eles falam também sobre a Fórmula 1. Então, se você gosta de automobilismo, acessa lá o portal High Speed. E também acessa o R Final para não perder nada. Se você não viu algum dos podcasts que a gente postou nesse ano, não perde não. Tá tudo gravadinho também no Spotify e no portal High Speed também. Não esquece também de seguir o meu Instagram, @NatanRFinal, que tem muita coisa legal sobre automobilismo. Só para lembrar, é Natan com TH, Natan R Final, tudo junto. Siga lá e aproveita. Por hoje até a próxima e um grande abraço!